Glória a Deus, amados irmãos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui o estudo, mais um estudo das igrejas, da carta às igrejas do Apocalipse. E hoje daremos início ao estudo da igreja em Laodiceia, capítulo 3, verso 14. Daqui a pouquinho vamos ler sobre isso. E eu creio que o Senhor há de falar grandemente ao teu coração. Amados irmãos, eu quero convidá-los nesse momento, antes de orarmos, a meditar no que diz a palavra de Deus aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, verso 38. Diz assim, ouça: Indo eles de caminho, Jesus e os discípulos, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Veja, meu irmão, minha irmã, o que a Bíblia diz. Marta, apesar de Marta ter convidado o Senhor, a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá, ela simplesmente desprezou, né? Ah, pastor, mas ela estava preparando as coisas. Não, mas veja, há momento, meu irmão, como diz no livro de Eclesiastes, não é isso? Há momento para tudo. Há momento para tudo, para toda obra. E o momento de nós ouvirmos a mensagem, a palavra de Deus, é um momento que a gente não deve trocar por nada. E Marta estava ali inquieta, correndo com serviços, corria para um lado, para o outro. E o Evangelho diz que Maria quedava-se. Maria se inclinou aos pés do Senhor para ouvir-lhe a mensagem. Então eu quero te convidar nesse momento, meu irmão, minha irmã, a quedar-se aos pés do Senhor, porque a mensagem que vem de Deus vem pelo Espírito Santo. Ele que nos conduz a toda a verdade, não é o que diz a Bíblia? Quando vier, pois, o Espírito de Deus sobre vós, esse te mostrará o caminho que deve seguir, o caminho da verdade. Então faça como Maria nesse momento, meu irmão, minha irmã, deixa tudo de lado, não deixa nada roubar do teu coração a semente, a mensagem que lhe será dada neste momento. Porque Jesus disse, olha, Maria, pois, escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Aleluia! Quando a gente escolhe a boa parte, irmão, irmã, ninguém pode tirar de nós, tá certo? Então, a gente vai orar agora e daqui a pouquinho a gente vai abrir aqui no Apocalipse 3:14 e vamos juntos meditar na mensagem de Deus. Mas não permita que nenhum ruído, que nenhum barulho venha tirar a tua concentração nas coisas de Deus neste momento. É momento de oração. Feche os teus olhos, se você assim puder. Vamos falar com Deus. Pai, ó Deus, em nome de Jesus, assim como Maria, nos quedamos, oh glória, nos inclinamos, Paizinho, aos teus pés, para ouvir, para receber da tua palavra, da mensagem do teu reino. Ó meu Senhor, então venha ao encontro desse teu servo que neste momento participa dessa mensagem. Toca nesta vida, neste corpo, repreenda todos os males, todas as dores, enfermidades do corpo, do espírito, da alma. Ó Deus, tira toda perturbação, ansiedade, medo. Ah, meu Senhor, e faça um milagre, porque o Senhor é um Deus poderoso. Aleluia. Receba o toque do Senhor Jesus em tua vida. O Senhor Jesus vem sobre ti agora para trazer o refrigério sobre a tua vida. E por mais que hajam lutas, Deus é contigo. O Senhor está aí contigo. Esteja você onde estiver agora. Aleluia. Sinta o Espírito de Deus tocar na tua vida, no teu corpo, tirando todo o mal e trazendo sobre ti a vida,
trazendo sobre cada um a restauração. Oh, aleluias! Oh, meu Pai, venha dar a tua direção neste momento de estudo da tua palavra. Fala o coração de cada um que participa, é o que nós te pedimos e agradecemos. E todos os que creem, concordam e recebem, digam glória a Deus. Aleluias! Deus seja louvado. Muito bom, né, meus irmãos? Muito bom. Deus é bom, o Senhor é bom. Então vamos agora meditar na carta à igreja em Laodiceia. E antes, por favor, presta atenção, meus irmãos. Eu tenho dito e ratifico pelo Espírito que as igrejas que receberam as cartas, as 7 igrejas da Ásia da época antiga, eram igrejas reais. E eu digo, sem medo de errar, que as igrejas que o Espírito diz hoje, porque todas as cartas terminam exatamente falando isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não é ouvido físico, não. É quem tem sensibilidade a Deus. Esse ouvido que a Bíblia diz aqui é quem tem sensibilidade à voz do Espírito Santo. Olha só que forte, né? Vem exatamente ao encontro do que eu li há pouco sobre Marta e Maria. Maria, ela percebeu o momento. Ela percebeu a oportunidade. E ela não desperdiçou a oportunidade. Ela sabia quem estava ali na casa dela naquele momento, que era o próprio Jesus. Ela falou, não, eu não troco isso por nada. Marta não percebeu, apesar de ter convidado a Cristo, não percebeu o momento. Então, meus irmãos, eu não tenho medo de dizer que muitas características dessas igrejas da Ásia antiga estão latentes e presentes no dia de hoje. E Laodiceia, meus irmãos, a gente vai ver, a gente vai ler e vamos meditar juntos, que é uma das igrejas que eu acredito que tem uma característica muito marcante na Igreja de Cristo do século XXI, nessa segunda década do século XXI. Mas eu não vou adiantar ainda não, daqui a pouquinho a gente vai meditar junto. Então, receba essa palavra com bastante mansidão no teu coração, porque uma coisa é certa, meus irmãos. Diz a Bíblia, o Senhor diz em Provérbios, eu disciplino, até aqui ele vai dizer também, né? Que o pai disciplina o filho que ama, lá em Provérbios diz. E aqui ele vai dizer que eu disciplino a tantos quanto amo. Então Deus, como bom pai, ele vai disciplinar os teus filhos. Ele vai exortar os teus filhos. Não para lhes trazer tristeza ao coração, não, mas para trazer o despertamento. Então essa igreja aqui, meus irmãos, vocês vão perceber junto comigo na leitura, que é uma igreja que precisava, que estava recebendo uma palavra de despertamento. Vamos ler. Capítulo 3, verso 14 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Olha só. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Que forte, né? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aleluias! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que forte, né, meus irmãos? Olha só que profundo
essa igreja em Laodiceia? Uma igreja que é caracterizada pela indecisão. Uma igreja que é caracterizada diferente das outras, de Pérgamo, de Tiatira. A gente percebe que as outras igrejas, elas tinham um posicionamento errado, né? Quando o Senhor diz, olha, vocês aqui estão aceitando a doutrina de Jezabel, olha, tal igreja está aceitando que Balaão ensine, né, as obras de Balaão, dos nicolaítas. Só que a igreja em Laodiceia é uma igreja que não tem posicionamento diante de Deus. É a igreja morna, meus irmãos. Olha, e via de regra, eu vou dizer até por mim, né? Ou uma bebida é boa quente ou gelada. Um cafezinho é ótimo quente, um chazinho quente, um suco já é bom gelado. A gente vê que o morno é o meio cheio, meio vazio, né? É meio barro, meio tijolo, em cima do muro. Quando a gente fala, meus irmãos, em igreja morna, é exatamente a igreja que não tinha tomado uma decisão diante de Deus. E veja que esse é um fato tão forte diante de Deus, que quando o Senhor usa Elias lá no Monte Carmelo para advertir o povo, Elias fala exatamente sobre isso. Lê depois lá em Reis, salvo engano, que a Bíblia diz, que Elias diz ao povo, olha, vocês estão cocheando entre dois pensamentos. O que é cochear? Vocês estão entre um e outro, vocês não escolhem. Vocês estão no meio do caminho, vocês estão em cima do muro. E Elias diz ao povo, olha, se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porque o povo estava vivendo numa miséria, numa escassez. A chuva não vinha mais sobre a terra. Havia um período de seca. E o povo estava ali cocheando. Ora quero Deus, ora não quero. Ora quero servir a Deus, ora a Baal. E é exatamente, meu irmão, minha irmã, a característica dessa igreja em Laodiceia. Uma igreja que não tinha uma decisão para com Deus. Uma igreja que faltava-lhe uma decisão. E eu vou ler daqui a pouquinho algumas partes aqui do estudo, mas veja o que o Senhor diz depois de se revelar como a testemunha fiel, o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio de Deus. Ele diz, olha, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. E sabe o que Deus vai dizer para essa igreja? Quem dera fosses frio ou quente. Olha que forte, ou seja, quem dera você fosse incrédulo ou crente. Quem dera você tivesse um posicionamento diante do Senhor, porque Jesus disse, né? Não podeis servir a dois senhores, quando está falando do dinheiro, mas é um exemplo também. Ou você vai agradar um e desagradar outro. Ou você senta à mesa com Deus, ou na mesa com os demônios. Ou jorra água doce ou água amarga. Ah, pastor, mas eu quero que... Eu estou esperando Deus falar. Meu irmão, minha irmã, isso é desculpa de quem não quer tomar uma decisão com Deus. Perdoa a minha sinceridade. Mas eu me lembro que quando eu não queria tomar uma decisão com Deus, sabe o que eu falava? Desculpe-me. Ah, estou esperando Deus tocar. Ah, eu estou esperando... Sabe, Deus... O que é Deus tocar? Deus toca através da mensagem, da palavra. A pessoa está esperando o quê? Deus descer, se materializar na frente dela e falar, eu sou Deus, se decida? Não, meu irmão, isso não vai acontecer. Deus fala, e aqui a gente vê que fica claro quando ele diz, eu disciplino há quantos anos, se pois zeloso e arrepende-te, que ele está dizendo através do teu Espírito, através do Espírito Santo às igrejas. Então Deus está dizendo aos indecisos, olha, quem dera você fosse frio ou quente, mas você é morno. Você está em cima do muro e quem anda em cima do muro, hora ou outra, vai cair. Não tem jeito. Em cima do muro não há segurança, não há equilíbrio. Quem está em cima do muro está sempre ali brigando para não cair, né? Não dá para correr, tem que andar devagarinho, porque se correr, cai mesmo. Então, queridos irmãos, veja que
Laodiceia, diferente das outras igrejas, deixa eu ler um pouquinho do estudo aqui, o Senhor exortou as outras igrejas por práticas imorais ou ensinos falsos, o que não é nada louvável, está errado, mas Laodiceia é advertida por um mal que muitos consideram um mal do século XXI, a indiferença proporcionada pelo espírito da religiosidade, que proporcionava apatia espiritual. Olha só que forte. Eu tenho dito que antigamente, quando nós éramos religiosos, a gente era não praticante, né? Com todo respeito à fé de cada um, mas a gente não era praticante. E hoje, não diferente disso, não obstante os tempos, os dias atuais, nós temos visto no meio da igreja evangélica o evangélico não praticante, que é aquele que simpatiza, aquele que acha legal, aquele que talvez está ouvindo essa mensagem com alegria, acha bacana, mas que no momento de tomar uma decisão, ele fica ali cocheando, fica ali na dúvida entre servir a Deus ou não. Ah, mas eu vou ter que deixar isso daqui. Ah, mas eu vou ter que deixar a mágoa, eu vou ter que deixar o pecado, eu vou ter que deixar a prostituição, eu vou ter que deixar o engano, o roubo. Sim, sim, meus irmãos, a gente precisa deixar tudo que é ruim. Porque Cristo cravou no Calvário o pecado, para que nós pudéssemos ter uma vida diante dele. E quem vive em pecado não pode estar na presença de Deus. E Jesus vai dizer, né? Quem não tem o meu Espírito, quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Deus, a Bíblia vai dizer. Então o Espírito é santo. E se é santo, ele vem sobre aqueles que estão sendo separados por Deus. E Laodiceia não. Laodiceia acha muito bacana, né? Quantos acham legais os louvores, se sentem bem, mas que é só isso. Basta, acabou, não tem conteúdo, não tem base com Deus. Então, meus irmãos, aqui nós precisamos entender que esta igreja em Laodiceia, e Deus vai dizer, olha, quem dera você fosse frio ou quente. Ou seja, Deus está dizendo, eu prefiro que você não creia do que você fique, sabe, querendo agradar dois senhores, você está me desagradando. E quem está na carne e a Bíblia vai dizer também que a carne milita contra o Espírito com um E maiúsculo, o Espírito Santo, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Ou seja, há uma luta, meus irmãos, interna de nossa parte, a qual vai vencer quem estiver mais forte. Então, se a carne está mais forte, você vai ser a semelhança de Laodiceia, vai viver na indecisão, ora que é Deus, ora que é a tua vontade, ora que é o diabo, ninguém quer admitir isso, mas essa que é a verdade, ora que é Deus, ora que é os demônios, ora que é agradar o Senhor, ora não, porque há uma luta, e quem vence é quem está mais forte. E Laodiceia é uma igreja que estava vivendo exatamente esse paradigma, uma indecisão. E quem vive nessa condição não vai para frente, meu irmão, minha irmã. É necessário tomar uma decisão diante de Deus. E o Senhor vai dizer, né? Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meus irmãos, olha só que forte isso. Olha, já que você não quer tomar uma decisão, eu estou a ponto de te vomitar. O que caracteriza o vômito, né? O que o nosso corpo reage a algo que nos fez mal e ele acaba expelindo aquilo. Olha só, a gente precisa entender o que Deus está dizendo aqui. Apesar do Senhor dizer que todo aquele que vem a mim não será lançado fora, e Jesus diz também que ninguém vem ao Pai senão pelo Filho, que é Ele, que é Cristo, aqui o Senhor está dizendo não que Ele vai lançar fora porque Ele é mau, não, mas porque a pessoa não toma uma decisão. Assim porque és morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, estou a ponto de te expelir, porque você é uma pessoa que não toma uma decisão.
Então significa dizer que seria melhor que essa igreja fosse totalmente incrédula ou convertida do que viver um evangelho morno, cômodo, sem muito esforço, sem negação da sua própria vontade ou renúncia, tá vendo? Então, meu irmão, minha irmã, aqui Laodiceia é a igreja, por isso que eu digo que tem muitas características nos dias de hoje. A gente tem que tomar cuidado, permita-me abrir um parêntese aqui. Nesse tempo também nós temos visto, nesse tempo de distanciamento social, em que a gente não pode, muitas das vezes, estar no nosso convívio normal, na igreja, enfim. A gente tem que tomar cuidado para não entrar num estado de mornidão espiritual. Eu sei que é muito mais cômodo vou dizer bem sincero mesmo, é muito mais cômodo você estar participando dessa mensagem online, você está aí na sua casa, apesar que você não deve estar como Marta, eu acredito, né? Assistindo e correndo para lá e para cá, você está dedicando nesse momento a meditação. Mas é muito cômodo, irmãos, a gente tá em casa, sabe? E a gente tem que tomar cuidado porque isso não é a igreja, não é o conceito de igreja. Isso é provisório, porque tem gente que está entrando, sabe, num caminho, e Laodiceia é exatamente essa igreja que vai dizer, olha, eu não preciso de igreja, daqui a pouco a gente vai ler, não, eu não preciso disso, eu não preciso, para mim tá bom. A gente tem que tomar cuidado. Pastores que têm declarado que a sua igreja vai ser online, isso é antibíblico, meu irmão. A mensagem é válida, a mensagem, sabe, espalhada pelas redes sociais. Hoje em dia nós temos muitas oportunidades de levar o Evangelho de Cristo através das redes sociais. Mas o conceito de igreja é união. Veja em Atos, veja a igreja, veja o templo antigo, né? O templo em Jerusalém, o templo antigo, o local da união entre irmãos. Então a gente tem que tomar cuidado para não entrar por uma via perigosa, que é aquilo que é mais cômodo para mim, sabe? E daqui a pouquinho tá declarando como Laodiceia, olha, estou rico e abastado, não preciso de nada, eu estou muito bem, obrigado. Então a gente tem que tomar cuidado. Repito, sim, é um tempo válido para a gente buscar essa alternativa, mas a gente tem que combater a nossa carne. Tá na igreja, em jejum, em oração, joelho no chão, porque, só para terminar e eu fechar esse parênteses, pensa só, se eu te convidar agora para um louvor, para uma oração, para um clamor, você começar a ir clamar na tua casa agora, eu não tenho muitos vizinhos, aqui é um pouco um mato, né, apesar de estar crescendo a região aqui, mas eu vou incomodar, você vai incomodar, porque a sua casa, você vive num local exclusivo teu, mas os vizinhos são coletividade. Então como que você vai clamar? Como que você vai orar? Por isso que eu digo, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado para não ser como Laodiceia, daqui a pouquinho achar, não, tá bom, eu quero continuar assim, online tá ótimo, não, tem que estar na igreja, porque lá na igreja a gente ora, a gente clama, a gente busca, e ninguém vai dizer nada, porque é o local do ajuntamento, é o local da oração, da fé, do milagre, glória, aleluias. Então o Senhor vai dizer, quem dera você fosse frio ou quente, mas porque você é indeciso, indecisa, eu estou a ponto de te expelir, de vomitar-te da minha boca. Isso é muito profundo. Pois dizes, olha qual que é o grande problema dessa igreja em Laodiceia. Pois dizes, não é isso? Aqui, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Olha, estou bem, obrigado. Quantos falaram isso, né, meus irmãos? Quantos disseram isso? Quantos disseram, eu estou bem, não preciso de nada não, eu sou mais eu me garanto. Pois é, meu irmão. É necessário permitir que Deus faça uma obra de transformação, mesmo que doa no mais profundo de nossa alma, porque Deus ele traz o conselho. Veja que essa igreja é uma igreja que se comporta de uma forma até arrogante, prepotente, né? Olha, estou rico e abastado e não tenho necessidade alguma. E sabe o que Deus vai dizer para essa igreja? Olha só. Senhor, tem misericórdia. E nem sabes que tu és infeliz. Olha, não sou eu que estou dizendo não, é a Bíblia. Você já foi chamado de infeliz? Mesmo brincando, isso dói, né?
Olha o que o Senhor está dizendo a essa igreja. Você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apesar dessa igreja em Laodiceia pensar que ela era autossuficiente, de que ela poderia seguir sozinha, sem a ajuda de Deus, olha o que o Senhor está dizendo. Eu te conheço. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece dentro de cada um de nós. Deus sabe o que está dentro de cada um de nós. Ele está declarando a essa igreja. Olha, você é infeliz. Você acha que a tua riqueza, que a tua abastança te garante, mas você é infeliz. E não só isso, você é miserável. Pastor, mas essa igreja é rica? Sim, mas a Bíblia vai dizer que o valor, que a riqueza de um homem, né, do homem, da mulher, não se resume nos bens que ele tem, meu irmão. Por isso que eu não me engano. Esse negócio das igrejas, essa teologia de prosperidade, que muitos acham que está prosperando, está bem com Deus, é um engano. Eu posso ser fiel a Deus, ser dizimista, ofertante, Deus vai me honrar. Veja os judeus. Você não vê um judeu pobre porque eles têm a bênção abraâmica. E quando a gente crê e se torna fiel, Deus também abençoa a gente. Mas isso não significa dizer que eu sou de Deus. Pode ser que eu esteja recebendo os benefícios da fé porque eu estou agindo a minha fé. Mas não significa dizer que eu estou inscrito no livro da vida. Isso é muito importante. Porque o Senhor, apesar dessa igreja se declarar rica e abastada, Deus vai falar, olha, você é miserável. Espiritualmente falando, você é miserável. Você é pobre também. Pobre de conteúdo, pobre de unção, você é cego, você não consegue ver a tua situação, você não consegue enxergar a tua situação e você também está nu espiritualmente. E olha, quem está nu espiritualmente não pode entrar no banquete, não pode entrar nas bodas do Cordeiro. Não é o que diz lá em Mateus? Vou deixar a referência para vocês aqui da parábola das bodas do Cordeiro. Então olha o que o Senhor está dizendo a essa igreja, meus irmãos. Você está se achando, mas olha os predicados que Deus fala para essa igreja. Miserável, pobre, cego e nu. Só que Deus sendo Deus, o que Ele vai fazer? Ele vai nos orientar. Aconselho-te. Deus poderia obrigar, né, meu irmão? Mas veja que Deus aqui prefere aconselhar. Deus é maravilhoso. Aconselho-te, não é isso? Que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Olha o que Deus está falando. E quando Ele diz compre, ou que você compre ouro para te enriqueceres, o comprar aqui no reino de Deus não é comprar as bênçãos de Deus, não, meu irmão. Não é fazer como muitas igrejas fazem, não. Comprar, barganhar com Deus, não. O comprar é abrir mão, é você sentir, sabe? Porque, vou repetir uma frase que eu falei na mensagem de Santa Ceia, a graça não é de graça, teve um preço, e para nós tem que ter um preço também. Ele está dizendo, olha, eu aconselho a você que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, o ouro puro, né? Porque quanto mais refinado pelo fogo, menos... O que o fogo faz, meus irmãos, com o ouro? Ele refina, ele tira as impurezas. É o que o Senhor está dizendo. Compre de mim ouro refinado pelo fogo para purificação da tua vida. E também que você tome posse das vestiduras brancas para te vestires, porque lembrando, e ele diz, né, a fim de que a sua nudez não seja manifesta, a fim de que a tua vergonha não seja exposta, que a sua miséria, desculpa, mas é o que a Bíblia diz, a sua pobreza, a sua infelicidade, a sua nudez não seja exposta. Deus não quer que nós, sendo filhos dele, a gente venha, sabe, meus irmãos, ser envergonhado. Por isso que a Bíblia está dizendo, olha, que você tome posse das vestiduras brancas. E depois você medita lá, vou deixar aqui nos comentários esse vídeo, Mateus
22, do 1 ao 14, sobre a parábola das bodas, em que o Senhor, em que o noivo entra na casa e enxerga ali um convidado que não estava trajando as vestes nupciais e fala: olha, como que você entrou aqui? Você não deveria estar aqui porque você não está de uma forma como deveria estar. Você não está portando as vestes que foram lavadas no sangue do Cordeiro, e aquele que estava ali, o estranho, ele é colocado para fora. É muito sério, meu irmão. Se a gente soubesse a seriedade das nossas ações, da falta de atitude diante de Deus, a gente não protelaria tanto. Sabe qual que é o problema? Muitos pensam que sempre haverá um amanhã. Muitos acham que dá para você postergar uma decisão diante de Deus, contando que vai ter sempre uma nova oportunidade. Mas quem garante que a gente vai ter uma nova oportunidade, na verdade? Por isso que Deus está abominando essa condição dessa igreja, de ser uma igreja, ora está bem, ora não está. Momentos difíceis todos passam, todos nós passamos, tentações todos nós passamos, provações todos nós passamos, e às vezes caímos, mas Deus levanta, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O que a gente não pode, meu irmão, minha irmã, é ficar prostrado ou se acostumar a cair. Se você sabe que no caminho tem um buraco, você só tropeça uma vez naquele buraco. Quando você estiver naquele caminho de novo, você vai lembrar que ali tem um buraco, você vai desviar dele. Então, o que não é aceitável é que a gente fique patinando, caindo. Até permita eu prolongar um pouquinho mais o estudo dessa carta, que eu quero finalizar hoje. Então, Laodiceia, ela está sendo realmente advertida pelo Senhor pela falta de decisão, de atitude. E Deus está dizendo: olha, compre de mim um ouro refinado pelo fogo, as vestiduras brancas para que a tua nudez não seja exposta, e mais, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Porque o que Deus falou dessa igreja? Você é cego, você acha que está bem, você está dizendo que é rica e abastada, que não precisa de nada, a semelhança daquela parábola do homem rico, né, que diz: olha, eu tenho muitos bens, eu vou destruir esses celeiros, vou construir mais, porque eu estou bem. O Senhor fala: louco, 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 esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem é? É para Deus? Não, é para ti. Então, meu irmão, minha irmã, lute sim pelas suas conquistas, mas tome uma decisão diante de Deus. Tome uma decisão para que você não seja expelido, para que você não seja vomitado, porque depois que é vomitado, ninguém, né, a exceção de algumas espécies, né, de alguns animais, mas vamos falar do ser humano, né, que a gente, apesar de falar de racionalidade nos dias de hoje, até, desculpa, mas é complicado. Mas vamos dizer que uma pessoa em plena racionalidade, quando ela vomita, ela jamais vai trazer aquilo de volta. Então o vômito, ele é caracterizado por aquilo que sai e não volta mais. E muitos, meu irmão, olha só, muitos estão saindo das igrejas e não estão voltando mais. Quem está saindo, está difícil voltar. Por quê? Porque os dias são maus. E essa pessoa, ela já está envolvida, ela já está ali, sabe, entrelaçada em coisas ruins e não consegue voltar, porque o vômito não volta. Isso é muito profundo, isso é forte. Eu já vou terminar.